Gibi Fire Hellboy, com mais um conto da publicação de Hellboy, Os Contos Raros. Hellboy, The Weird Tale. Breve comentário é que Weird Tales é sempre aquela homenagenzinha à famosa Weird Tales dos contos pulp. Mas hoje a gente revisa um conto Soldado de Brinquedo que não tem nada a ver com a cultura pulp. Dito isso, antes de mais nada, por favor, compartilhe, comente o que você tá achando dessa jornada pulp no Gibify. E vamos lá! Soldado de Brinquedo é roteirizado por Akira Yoshida. Asterístico. Vou ter que falar disso um pouco daqui a pouco. Akira Yoshida. Asterístico. E desenhado por Kiya Asamiya. Essa história, se passa no Japão. Ela é desenhada como se fosse um mangá colorido. Todos os trejeitos estão alinhados com o mangá. Até que o Hellboy encontra o seu amigo, o Sasaki-san, que é um monge budista. Então, todos aqueles trejeitos. Ele está na Daibang Brinquedos, que é uma loja de brinquedo, e ele tá sofrendo umas assombrações. O que acontece é que o Sasaki-san explica que tem crianças perturbando o armazém de brinquedos. Logo, o Hellboy tem que ir lá dar um jeito. Cara, quando o Hellboy entra nessa parada, as crianças fantasmas aparecem e invocam as coisas mais massas do mundo japonês. Primeiro o garotinho invoca, assim ó, o Gundam Wing. Gundam Wing dá um chutaço no Hellboy. Aí o outro garoto chega e invoca o Godzilla, que dá uma baforada de fogo azul no Hellboy. E pra finalizar, a menininha chega e invoca uma Sailor Moon de asa, né? Uma guerreira mágica, no caso. Uma Sailor Moon genérica que dá uma rajada solar no Hellboy. Mas não adianta, Hellboy é muito porradeiro. Ele bate em todo mundo, bate no Godzilla com a sua mão do inferno, destrói a porra do Gundam Wing, né? E dá varinha na Sailor Moon. As crianças ficam hashtag chateadas. Elas falam, poxa, a gente só queria vencer alguma. Deu o Hellboy fala, como assim vocês queriam vencer? Elas falam que a gente queria vencer num jogo. Aí o Hellboy, vamos tirar um papel, pedra, papel, tesoura. Daí joga quem, pô, opa, perdi. Joga quem, pô, opa, perdi. Joga quem, pô, perdi. Aí as crianças ficam felizes porque elas venceram e partem para o além. Aí até o monge fala, poxa, mas eles conseguiram invocar essas coisas magníficas, como que você conseguiu vencer? E o Hellboy, foi brincadeira de criança. Meu Deus. Cara, legal, tá? Bem legal. Assim, imitando aquela brincadeirinha de sempre, né? Do Hellboy Book Club Show, do podcast, né? O maior podcast de Hellboy do mundo. Canon ou não canon. Cara, pra mim seria bem canon, assim, sem problema nenhum com essa historinha, né? Do Hellboy enfrentando fantasmas e fazendo uma soluçãozinha legalzinha, assim, né? Pra vencer, pra exorcizar as crianças, né? Não teria muito problema. Não combina muito com o Hellboy, mas também não teria muito problema. O problema surge quando, lembra do asterístico? Antes de eu contar polêmicas e tretas, né? Se você quiser comprar esta HQ, o link dela estará linkado no post deste podcast. Se você está se interessando, né, por essas histórias, ajude o Gibify comprando do link. E você vai ficar mais puto quando eu te contar que essa história do Toy Soldier, ela não deveria ter sido publicada, minha gente. Ela caiu no estigma do non grata, a história que deve ser evitada. Mas por algum percalço aí, a Mitos conseguiu republicar ela de novo. Muito provavelmente porque eles já tinham os direitos atrelados à edição de ouro, né? Então eles repetiram a mesma formatação e veio a história de novo. Mas a Dark Horse, gente, ela exclui essa história. Weird Tales já é não canônico por si só, então tem um certo estigma, mas essa em especial, a Toy Soldier, Soldado de Brinquedo, foi apagada dos anais da Dark Horse para sempre. E por quê? Vamos voltar. Lembra de quando eu falei o Akira Yoshida asterístico? Gente, Akira Yoshida é um pseudônimo escolhido por uma persona aí bem famosa do mundo dos quadrinhos, que é o Sr. Cebulski. O Sr. Cebulski. Se você já ligou o nome, ele é o editor-chefe da Marvel hoje. Nessa época aqui de 2003, 2005, o Cebulski estava galgando as suas posições como um roteirista de quadrinhos. Roteirista e editor, né, por assim dizer. Mas, enfim,
ele estava trabalhando como quadrinista, né, normal, e ele teve um pseudônimo chamado Akira Yoshida. E por muito tempo, muitas pessoas não sabiam que Akira Yoshida era o Cebulski. Então, minha gente, o Cebulski não é japonês. Ele não é um mangaka. E ele usava um pseudônimo japonês. Contextualizando pseudônimos dentro do mercado americano. Isso não é assim novo, gente. Muita gente faz pseudônimos. O Stephen King criou um pseudônimo para tentar fugir um pouco das atrelações que seu nome traziam. Por exemplo, limitações de publicações. Então ele também criou um pseudônimo meio que para enganar essa indústria. Outros casos é que nem a autoras mulheres, que faziam pseudônimos um pouco mais masculinos para tentar fugir do estigma de autoras mulheres. Muito comum também, muito comum mesmo. Outros pseudônimos envolvendo o Oriente acontecem também. Por exemplo, autores que têm um nome chinês, eles ficam com medo que a pronúncia, né, ou até a grafia seja difícil para o pessoal do Ocidente, ou escrever ou reproduzir semanticamente ou falando. Por isso que muitos, né, orientais escolhem um pseudônimo para tentar se encaixar melhor na cultura ocidental. Aqui, o Cebulski está utilizando de uma prática super comum no mercado, que é o seu pseudônimo, né? Mas ele está fazendo de um efeito um pouco reverso, que é você assumir uma outra etnia. Então, meu caro leitor, meu caro ouvinte, eu te convido a tentar julgar o Cebulski da melhor maneira possível. Uma vez que ele está usando uma prática super comum e, moralmente, todo mundo acha de boa. O problema é que ele usou essa sua ferramenta para assumir uma etnia que não é, ou seja, seria um falso, de falsidade ideológica. Ou seja, ele está assumindo uma personalidade que ele não é. Geralmente pseudônimos servem para isso. Geralmente uma mulher quando põe um pseudônimo masculino é para assumir uma falsidade ideológica. Um oriental que tenta assumir uma posição ocidental tá fazendo isso. Mas isso a gente já viu que para essas minorias é até importante, para elas terem uma chance num mercado tão competitivo e preconceituoso. O que está vendo aqui é um efeito reverso, né? Um branco assumindo uma posição de oriental, talvez para se firmar, né? Como se fosse um conhecedor da cultura oriental, um mangaka da cultura oriental que ia fazer uma história oriental do Hellboy, tá? Eu vejo que muitas pessoas não veem isso com bons olhos e tem outras pessoas que, visto o contexto editorial americano, vê isso como de boa. Tanto que essa história, o Cebulski nunca foi preso, ele nunca foi indiciado por alguém por assim, me enganou, porque é uma prática comum e aceita. O problema é que quando ele fez essa inversão de valores, né, as pessoas começaram a se questionar se isso foi realmente moral. Tanto que a Dark Horse apaga este título de todas as outras compilações que o Toy Soldier apareceria. A Dark Horse faz isso também porque ela tem um ponto a agregar que a gente não precisa se preocupar com isso, que é a moralidade de um editor assumir como escritor. Geralmente isso não se faz. Geralmente, depois que o Jim Shooter fez as Guerras Secretas 2, todo mundo começou a ver um pouquinho com maus olhos, né? Um editor assumir a vaga de um escritor. É como se o editor estivesse roubando a vaga de alguém que realmente precisa de trabalho, né? Um escritor geralmente é freelancer, o editor ele já está contratado, então ele não precisaria estar escrevendo histórias. Então depois desse Guerras Secretas 2, meio que o mercado se convenceu, tipo, a gente não vai pedir mais para os editores escreverem histórias, né? Se isso acontecer, por favor, editor, saia da sua cadeira de editor e vá para a cadeira de roteirista, se você quer tanto escrever, né? Então, isso ficou meio que na cordialidade, né? Não existe uma lei para isso, mas todo mundo sabe, né? E todo mundo meio que obedece. O Cebulski já estava em cadeiras de revisão e supervisão de quadrinhos, então também cai um pouco mal. Principalmente hoje, né? Que ele é editor-chefe da Marvel. Então a Dark Horse tá nessa posição de falar assim, ó, como ele fez essa patifaria, a gente tá cortando ele também. Se você quiser falar que é da moralidade de assumir uma falsa ideologia oriental, também cortamos do mesmo jeito, né? Mas para Dark Horse ficou um pouco mais simplificado. Cabe a nós ver, né, se isso foi de boa. Uma coisa que também suaviza o lado do Cebulski é porque o Cebulski foi
criado parcialmente no Japão. Ele teve grande parte da sua infância no Japão. Então ele não é um total aquém do Japão, né? Não é um otaku aqui da Califórnia que falou: ah, eu quero escrever mangá porque eu li um monte de Dragon Ball, então eu sou um mangaka também. Não, o Cebosky realmente ele teve uma criação intrínseca ao Japão, né? Ele conviveu com os japoneses muito tempo e quando ele voltou, né? Na verdade, o que ele diz, né, é que o Akira Yoshida era o pseudônimo que ele criou para ser trabalhado lá no Japão, né? Então, se fosse esse o caso, seria maravilhoso, tá? Tava tudo tranquilo, ninguém ia questionar nada. O problema é que ele começou a utilizar da fama do Akira Yoshida do Japão para fazer histórias no Ocidente, o que caiu muito, mas muito mal mesmo. Tanto que você vai achar vários créditos por aí. Akira Yoshida está acreditado em histórias do Conan também. Recentemente está no Conan Rei da Mitos, volume 1. Lá você vai achar um Akira Yoshida. Então quando alguém fala aí nos YouTubes da vida: ah, Akira Yoshida é o cara do mangá. Pelo amor de Deus, gente. É uma coisa sabida, né? É uma informação divulgada. Foi muito treta, né? Então não vamos compartilhar esse tipo de informação, né? Antes que a gente também volte a fazer o mesmo erro de Akira Yoshida. Nossa, talvez esse foi o programa mais longo, né? Dos Weird Tales, dos contos bizarros, né? Porque tinha toda uma treta em volta dessa história. Mas é isso que eu tinha falado dessa paradinha, gente. Muito obrigado por ouvir e a gente se vê numa próxima. Alô!